Olá, pessoal. Sou Tatiane Celeiro, aluna de Medicina da Unifagoc e monitora de Farmacologia. O vídeo elaborado é sobre anti-inflamatórios não esteroidais e vai abordar um pouco sobre a história dos AINES, seu mecanismo de ação, sua farmacocinética e efeitos adversos. Bom, os AINES eles estão presentes no mercado desde 1899 com o protótipo ácido acetil salicílico, mas os efeitos adversos fomentaram novas pesquisas na tentativa de reduzir a sua toxicidade e aumentar com isso a sua eficácia. Sendo assim, a gente tem hoje mais de 50 exemplos diferentes de AINES sendo comercializados. Os AINES eles são classificados de acordo com a sua derivação. E assim nós temos a classe dos salicilados, como exemplo, o ácido acetil salicílico ou o diflunisil, os derivados do ácido acético, como a indometacina, o sulindaco, a tometina, os derivados do ácido propiônico, como o ibuprofeno, fenoprofeno, naproxeno, os derivados de oxicam, como piroxicam, meloxicam, os derivados do fenamato, como o ácido mefenâmico, os derivados do ácido fenilacético, como o diclofenaco de sódio e o potássico, e os inibidores da COX-2, como o celecoxib e o parecoxib. Bom, gente, nessa imagem a gente vai ter representado o mecanismo da inflamação, que é um processo de defesa natural do organismo, onde os fosfolipídios da membrana celular são hidrolisados pela enzima fosfolipase A2 e liberam o ácido araquidônico no citoplasma, que pode seguir duas vias: a ciclooxigenase, que é a COX, e a lipoxigenase, é a LOX. A COX é de maior importância no processo inflamatório, pois é através dela que serão estimulados diversas prostaglandinas, além de prostaciclinas e tromboxanos. Os AINES eles vão atuar bloqueando a COX. A COX ela possui 3 isoformas, mas nesse vídeo nós vamos abordar somente duas, que são as que estão relacionadas com o processo dos AINES, que é a COX-1, que é uma enzima constitutiva ou fisiológica e que se manifesta em diferentes tecidos com a função de promover a homeostasia. Dentre os principais locais de ação, nós podemos citar as plaquetas, onde vai ocorrer a agregação, o estômago, local de citoproteção, nos rins, onde elas têm a função de autorregulação do fluxo sanguíneo, e no útero, onde elas vão promover a contração. Já a COX-2 ela é considerada uma enzima indutiva e expressa nos locais de inflamação, macrófagos, monócitos, noviócitos, citosinas e endotoxinas, e são ativados por interleucina 1 e fator de necrose tumoral alfa. Além disso, encontram-se constitutivamente presentes nos rins. As prostaglandinas, que estão presentes no mecanismo da inflamação, que eu apresentei para vocês na via anteriormente, elas têm como principal função a sensibilização de nossos receptores periféricos, ampliando a hipersensibilidade à dor localizada e agindo também no sistema nervoso central, produzindo hiperalgesia. Além disso, as prostaglandinas elas atuam em diversos processos fisiológicos e patológicos, nos quais podemos citar vasodilatação e vasoconstrição, a contração e relaxamento da musculatura uterina e brônquica, a hipotensão, o aumento do fluxo sanguíneo renal e a inibição da secreção de ácido gástrico. Os AINES, eles são tão comumente utilizados e têm uma função tão importante na clínica médica porque, além do seu efeito anti-inflamatório, eles também apresentam um efeito analgésico e efeito antipirético. O efeito anti-inflamatório, ele decorre da redução de prostaglandina E2 e de prostaciclina, e com isso diminui a vasodilatação e o edema, que são características do processo inflamatório. O efeito analgésico, ele ocorre por redução da sensibilização dos terminais nervosos de nossos receptores em consequência do bloqueio da síntese de prostaglandinas, o que também causa menor vasodilatação e provavelmente por isso alivia a cefaleia. Já o efeito antipirético, ele acontece pelo bloqueio da liberação de prostaglandinas pela interleucina 1, impedindo a elevação da temperatura no hipotálamo. Sobre a farmacocinética dos AINES, é importante a gente saber que eles possuem como via de administração a oral, a retal, a endovenosa ou a transdérmica. Apresentam boa absorvência e a presença de alimentos no momento de sua absorção não interfere significativamente na sua biodisponibilidade. Eles são amplamente metabolizados pelo fígado, no citocromo P450, pelas enzimas CYP3A4 ou a CYP2C,
Daí a sua importância no processo de interação medicamentosa com outros fármacos administrados concomitantemente, que são metabolizados pelas mesmas enzimas ou que promovam a sua indução ou a sua inibição. Cerca de 98% desses fármacos vão se ligar às proteínas plasmáticas, via de regra a albumina, sendo, portanto, uma pequena fração disponível em sua forma ativa no organismo. Sobre a via de eliminação, a mais importante é a via renal, mas a quase totalidade dos AINES sofrem graus variáveis de excreção biliar e reabsorção por meio da circulação enterohepática. Além disso, é importante saber também que eles atravessam a barreira hematoencefálica e placentária. Nessa parte do vídeo, nós vamos abordar um pouco sobre os efeitos adversos mais importantes causados pelos AINES. A maioria desses efeitos indesejáveis está relacionado com a inibição da COX-1, e o mais comum está relacionado ao trato gastrointestinal. Ao impedir a síntese de prostaglandinas, os AINES deixam a mucosa gástrica desprotegida e com o aumento da liberação de ácido gástrico. Com isso, o paciente em uso de AINE pode apresentar dispepsia, constipação, náuseas, vômitos e, em algumas situações, úlceras gástricas e duodenais e hemorragias. Para reduzir os eventuais danos, nós podemos associar os análogos de prostaglandinas, como o misoprostol. Já nos rins, a ausência de prostaglandinas pode fomentar distúrbios hidroeletrolíticos, insuficiência renal aguda e a síndrome nefrótica. A complicação mais frequente é a retenção hidrossalina, que ela é reversível com a suspensão do fármaco. Os pacientes hipertensos são os que mais necessitam de atenção para esse efeito colateral, já que pode ocorrer a elevação da pressão arterial de 5 a 6 milímetros da pressão arterial média decorrente da expansão volêmica. Os efeitos adversos renais em pacientes previamente rígidos e em uso de doses terapêuticas quase não estão presentes. O uso crônico em recém-nascidos e idosos, ou cardiopatas, hepatopatas ou pacientes com disfunções renais são os que apresentam maior risco. As complicações cardiovasculares estão associadas aos coxibes, porque não possuem atividade antitrombótica. Essa atividade está relacionada à inibição da COX-1 nas plaquetas e, consequentemente, redução na liberação de tromboxano A2. As reações cutâneas possuem mecanismo incerto e portam manifestações como eritemas, urticárias e fotossensibilidade. A síndrome de Stevens-Johnson, que é uma doença grave onde tem-se racho bolhoso e doloroso que se espalha pela pele e pode acometer o intestino, está incluída nas manifestações cutâneas, assim como também a necrólise epidêmica tóxica, que é mais rara. Bom, para finalizar, a gente pode concluir que os AINES são uma boa escolha para combater os sinais flogísticos e, com isso, proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente. Só é necessário que ele seja usado com segurança e, por isso, a importância do acompanhamento de profissional da saúde para monitorar os efeitos adversos. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção.